E não é que a ameaça que a Carla Zambelli fez ao Bolsonaro deu certo porque o Flávio Bolsonaro saiu em defesa da deputada. Mas o Bolsonaro permanece calado e orientou os seus aliados a jogarem a Zambelli aos leões, porque ele não quer envolvimento nessa história. Na verdade, o PL tá de cabeça para baixo e um pânico total, porque eles não sabem como lidar com essa situação. O Valdemar Costa Neto também defendeu a Zambelli, foi criticado pelo partido. O partido teme que essa crise pegue o PL como um todo, porque o Valdemar Costa Neto participou da reunião com a Carla Zambelli. Os parlamentares não acudiram a Zambelli quando ela pediu ajuda. Só que se eles não ajudarem a Zambelli, o que ela poderá falar nos depoimentos que ela vai prestar? E o Bolsonaro vai ter que prestar depoimento também. Na sua opinião, quem vai ser preso nessa história toda? Bolsonaro vai abandonar a Zambelli ou Zambelli vai se vingar ainda mais? E você curtiu que o Bolsonaro vai prestar depoimento? Então deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal. Como vocês ficaram sabendo, a Carla Zambelli fez uma ameaça ao Bolsonaro. Naquela entrevista que ela concedeu no Salão Verde da Câmara dos Deputados, a Zambelli ela falou que o Bolsonaro não tem nada a ver com a história, que o dinheiro saiu da conta dela e que ela só intermediou o contato. Ou seja, e ela disse também que estão usando ela para atingirem o Bolsonaro. Ou seja, ela aliviou para o ex-presidente. Mas, ao mesmo tempo, ela disse o seguinte: houve a reunião, o Bolsonaro teve contato com o Walter Delgatti Neto e nós nos reunimos. Ou seja, eu sei de coisas. Então não me abandonem, porque Zambelli vai prestar depoimento na próxima segunda-feira. E a Polícia Federal quer que o Bolsonaro preste também depoimento muito em breve sobre esse caso do hacker. E tem que prestar depoimento. Esse caso precisa ficar esclarecido. Qual é o papel do Bolsonaro nessa possível organização criminosa que pode ser caracterizada como tal? Essa entrevista da Zambelli deu certo, porque o Flávio Bolsonaro se pronunciou via Folha de São Paulo em defesa da Zambelli. Nós não sabemos o horário que a Folha de São Paulo colheu a informação com o Flávio. A notícia foi divulgada na madrugada de quinta para sexta, mas a entrevista da Zambelli foi concedida no período da tarde. Então a gente não sabe se o Flávio se manifestou antes ou depois. É bem possível que ele tenha se manifestado depois. E ele defendeu a Carla Zambelli falando que a versão que foi apresentada pelo Walter Delgatti Neto precisa ser comprovada. E até o momento não existe crime algum com relação a Zambelli. E ela estaria sendo utilizada para atingirem o Bolsonaro nessa história toda, né? Então ele coloca a Carla Zambelli como vítima. Por óbvio, o Flávio Bolsonaro percebeu o potencial que essa situação tem para apegar o Bolsonaro e ferrá-lo bem gostoso. Porque é uma grande conspiração ou um ato criminoso. Porque o hacker de Araraquara invadiu sistemas de organizações da República. Invadiu o Cadastro Nacional de Dados, mandados prisionais e colocou ali um mandado contra o Alexandre de Moraes. Então é algo muito sério, não é somente falsidade ideológica. Se vocês acham que a falsificação dos dados dos imunizantes era grave, esse caso é ainda muito mais grave e o Flávio tem noção, ele é advogado, do que pode acontecer com o Bolsonaro nos próximos depoimentos que poderão vir. A Zambelli, ela se sentiu abandonada, como nós já sabíamos. A Folha de São Paulo, não, perdão, a CNN Brasil trouxe a informação que a Zambelli mandou uma mensagem no grupo do PL para que ela tivesse apoio dos seus correligionários naquela entrevista que ela concedeu no Salão Verde. Como nós vimos, poucos foram. Ou seja, os deputados do PL não a estão apoiando, porque eles já dão como certa a cassação da Carla Zambelli. Depois desse caso do hacker de Araraquara, a cassação é certa e eles não vão se comprometer com alguém que já está com o pé na cova. Ainda mais porque eles próprios também estão com os mandatos em risco, já que o Bolsonaro é investigado em vários outros inquéritos no TSE que podem pegar os parlamentares bolsonaristas também, por propagação de notícias falsas e várias outras coisas. Ninguém vai querer se indispor com a Carla Zambelli, que é praticamente uma ex-deputada em atividade. Por que vamos defender alguém que já está podre? Não vamos fazer isso. Além disso, eles podem estar fazendo isso para pouparem o Bolsonaro. E é a orientação também do Bolsonaro. Vamos jogar Carla Zambelli aos leões, vamos abandoná-la
para, pelo menos, preservarmos o Bolsonaro, preservando assim o que é hoje o grande símbolo do partido. Porque a situação do Bolsonaro, ela é muito complicada, já que essa situação toda, ela é complicada. Segundo o Código Penal, pessoal, uma formação de organização criminosa é composta por 4 ou mais pessoas. E essa situação envolvendo a Carla Zambelli, o hacker e outras pessoas pode ser configurada como organização criminosa, porque nós tivemos 5 mandados de busca e apreensão, ou seja, são 5 pessoas que são alvos. Então nós temos mais de 4, já pode ser configurada como sendo uma organização criminosa. Uma organização criminosa possui, segundo a nossa legislação, possui divisões de tarefas, sejam elas formais ou até mesmo informais. E é necessário também que os seus membros possam obter algum tipo de vantagem direta ou indireta. E aí nós vamos perguntar, qual é a vantagem que Carla Zambelli iria obter invadindo os computadores do TSE? Qual seria a vantagem que a Carla Zambelli iria obter colocando um mandado falso de prisão contra o Alexandre de Moraes? O Walter Delgatti, ele recebeu para fazer isso, então nós já sabemos a vantagem dele. Agora, qual seria a vantagem da Zambelli? Para mim não está claro. Mas a vantagem do Bolsonaro está muito clara, porque é uma vantagem direta, já que ele iria desestabilizar o sistema eleitoral brasileiro, podendo assim levantar a narrativa de que ele era um perseguido pelo Alexandre de Moraes. Por isso que a cassação e a prisão são injustas. Eu vejo, pelo menos, dessa forma. O Bolsonaro, que não é bobo nem nada, permanece em silêncio. O Flávio falou, mas o Bolsonaro permanece em silêncio. O Lauro Jardim, colunista do Globo, disse para nós que o Bolsonaro julga ser o alvo da Polícia Federal. E, como nós estamos descrevendo aqui, quem seria beneficiado? Zambelli não iria se beneficiar disso, mas o Bolsonaro sim. Então ele vai continuar em silêncio e tem orientado os seus aliados, os seus correligionários, a jogarem a Carla Zambelli aos leões. Eles querem abandonar a Carla Zambelli. Eles a culpam pela derrota do Bolsonaro contra o Lula por conta daquele episódio na Avenida Paulista. Eu vejo que isso é só um pretexto para abandonar a Zambelli, porque eles não querem se aproximar justamente por conta desse caso envolvendo o Walter Delgatti Neto. Ele vai ficar em silêncio e também tem dito para os seus aliados que ele ficou em silêncio durante toda a reunião que ele teve com o Walter Delgatti Neto. Como sempre, o Bolsonaro só fica em silêncio, ele só escuta, ele não faz absolutamente nada. O problema é que o Walter Delgatti, em depoimento à Polícia Federal, disse que o Bolsonaro perguntou para ele. Essa versão do Bolsonaro, ela é desmentida pelo depoimento do Walter Delgatti Neto. Então vai ter que rolar o depoimento do Bolsonaro e uma potencial acariação entre os dois. Porque o Walter Delgatti disse que o Bolsonaro perguntou se com o código-fonte era possível invadir as urnas eletrônicas. A gente não sabe se o Bolsonaro fez essa pergunta ao Walter Delgatti só para curiosidade. É possível invadir? Não é pelo fato do hacker ser um especialista no assunto, ou se ele fez essa pergunta para tentar planejar alguma coisa com algum tipo de segundas, terceiras, quartas, quintas e sextas intenções. O contexto não ficou claro, mas nós sabemos que o Walter Delgatti, ele desmentiu a versão do Bolsonaro. Só aí nós já temos alguns problemas. Claro que essa versão do Bolsonaro não é a versão oficial. Existe um enorme constrangimento também, porque o Walter Delgatti disse que o relatório que foi feito pelas Forças Armadas sobre as urnas teve ajuda dele. Olha só o pepino, o constrangimento de toda essa situação. E pelo fato dessa situação estar completamente fora do controle, o PL está desesperado. Além do Flávio Bolsonaro, o Valdemar Costa Neto também defendeu a Carla Zambelli. Falou que era uma barbárie, coisas do tipo. Internamente no PL, essa posição do Valdemar Costa Neto foi considerada um erro. O Valdemar sempre foi um político do bastidor. Ele não é esse político que vem a público, concede entrevistas. Isso é muito ruim para ele, ele não sabe fazer isso. Ele tentou defender a Carla Zambelli por conta de pressões dos bolsonaristas. Ele quer fazer aceno ao bolsonarismo porque ele teme perder o partido para os bolsonaristas. Só que esses acenos ao bolsonarismo trazem prejuízos ao PL, porque quando ele questionou o resultado do segundo turno, o PL levou uma multa de 22 milhões de reais. E agora os correligionários do PL temem que haja novas punições sobre o PL por conta desse caso da Carla Zambelli, porque o Valdemar Costa Neto, ele está próximo dessa situação, porque ele participou da reunião envolvendo
Zambelli, Delgatti, Bolsonaro e o próprio Walter Braga Neto e sabe-se lá mais quem. Então existe esse temor dentro do PL. O partido está em pânico, não sabe o que fazer, porque Zambelli, ela pode assumir toda a responsabilidade sozinha? Pode, mas ela pode botar a boca no trombone e denunciar todo mundo, o que seria, claro, devastador, porque aí sim, se os caras acham que não tem caso para prender, para não tem força de prisão, agora, depois de tudo isso, é só juntar tudo em um único inquérito de ataque às instituições republicanas que Bolsonaro e muitas outras pessoas vão pro Chilindró, incluindo Zambelli.